Alô, meu amigo, alô, minhas amigas, eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues. Tudo bem com você? Você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E esse canal tem o objetivo de levar até você mensagens que tocam o coração, mensagens que falam, mensagens que mexem na tua alma de uma maneira especial. Nesse nosso canal, nós temos aqui testemunho do Jean, que era completamente atrofiado, vivia numa cadeira de roda e o Senhor fez um milagre. Temos o testemunho do pastor Wendel Gonçalves, que teve 92% do corpo queimado e sobreviveu. Temos o nosso testemunho, temos várias reflexões, temos aí a série do resumo dos livros bíblicos, tem aí os 21 capítulos do livro de João, que foi uma campanha que nós fizemos do Evangelho escrito por João. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que todos estão falando. Vamos falar sobre o Lázaro. Lázaro, o nome Lázaro na linguagem hebraica significa aquele que Deus socorre. É o nome Lázaro. Na nossa linguagem portuguesa, Lázaro significa lazarento, significa excluso da sociedade e significa também aquele que não tem capacidade de viver em sociedade. Isso é a nossa linguagem portuguesa. Você pode entrar no Google aí que você vai ver essa nossa linguagem. Na língua hebraica, que é a língua das origens, temos aí o nome aquele que Deus socorre. E nós vamos falar sobre o Lázaro de Goiás. O Lázaro, eu sou de Goiânia. Vamos falar sobre o Lázaro de Goiânia, de Goiás aqui, que está aí fazendo arruaça, que todo mundo estão falando, os jornais, as notícias, tudo se fala. E alguém me falou, pastor Ivo, o senhor não vai falar, grava um vídeo. Então nós vamos falar em vários pontos de vista acerca do Lázaro. Existe na Bíblia a história, duas histórias bíblicas sobre Lázaro. Uma é a parábola que Jesus contou do homem rico e do pobre mendigo Lázaro, que vivia mendigando, esperando ali uma migalha que caía da mesa do seu senhor, que era poderoso, rico era aquele homem, e morreu o rico e morreu também Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico ficou uma separação. O rico ficou num abismo e tinha um abismo entre os dois, e ali o rico foi para o inferno, conforme está lá na parábola. Isso está no livro de Lucas, você pode ler com maior detalhe essas parábolas. São a parábola que Jesus narrou acerca de Lázaro. E existe o Lázaro do capítulo 11 do Evangelho escrito por João, que é irmão de Marta e Maria, do qual ele adoeceu, era conhecido como amigo de Jesus, e ele morreu. E Jesus foi avisado, e depois de 4 dias Jesus chegou para ressuscitar, e realmente ressuscitou a esse Lázaro. E existe vários Lázaros. Eu tenho um amigo chamado Lázaro, e existe um Lázaro que fez muito sucesso no Brasil, conhecido como o Irmão Lázaro, que tinha muitas músicas tocante, que foi notícia gospel esses dias atrás, quando ele veio a óbito, faleceu, o nosso irmão Lázaro, que tem muitos hinos bonitos, tem até aquele hino que fala: a minha vida é do mestre, e etc. E agora nós estamos aqui no 18º dia, há uma caçada sobre Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, que faz aniversário agora no mês de outubro. Faz aniversário no mês de outubro. E este Lázaro, a mídia toda, jornais nacionais, até jornais internacionais já falou sobre este Lázaro. E são 18 dias na busca deste Lázaro. Tem muitas piadinhas sobre ele, tem comédia, perfil de pessoas que passam e etc. Até pessoa já foi machucada, confundida por ele, e é uma arruaça muito grande. Na questão, pessoas me falam na parte psicológica da vida de Lázaro. O Lázaro, na parte psicológica, ele junta todos os 4 temperamentos humanos: fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. O colérico, você sabe que ele é aquela pessoa que dá o seu impulso acima das outras pessoas. O sanguíneo, você sabe que é uma boa pessoa para lidar, mas não mexe no meu calo, que ele explode. O melancólico se arrepende, chora e também se remoia, como um gado num pasto, fica remoendo o que comeu durante o dia. E o fleumático é aquela pessoa que guarda suas opiniões
e faz elas, etc. Esse ele atinge todos os 4 temperamentos humanos. E na parte emocional, você pode olhar para ele, pode perguntar a qualquer psicólogo, psiquiatra, ou seja, pessoas nesta área, que você vai perceber o comportamento dele, que desenvolve de uma forma de alto e baixo. Na mesma hora que ele está de um jeito, ele se muda. E assim o comportamento. Isso eu não preciso falar, que todo mundo está vendo esse comportamento. E o Lázaro, as pessoas me falam, dizem, pessoas já ficam dizendo, Lázaro é o próprio diabo, é o próprio demônio, é o próprio Satanás, e etc. Eu digo claramente, o Lázaro, ele não é o Satanás, ele não é um demônio, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, embora está emprestando o corpo dele para o inimigo usar. E eu quero dizer claramente que ele não está sozinho nessa série que muitas pessoas chamam de serial killer, psicopata, estuprador, assassino, tudo isso vale. Mas ele não está sozinho. Tem pessoas que acoberta ou que dá um empurrãozinho ou que ajuda. Ele não é o Satanás, mas ele é uma pessoa que o demônio usa para atingir na força de outra pessoa. Ele não está sozinho, isso é claro. Pastor Ivo, o senhor está doido no que o senhor está falando? Não, é claro. Eu não estou doido nenhum, eu estou falando uma realidade. Mas o Lázaro, este Lázaro que eu estou falando, ele não é um demônio. Porque o demônio, ele é invisível. O Lázaro é uma pessoa, ele tem carne, ele sente, ele tem sentimento. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Porém, está sendo emprestado ao inimigo para causar a arruaça. Mas uma coisa eu afirmo novamente, ele não está sozinho nesta situação. Estou falando sozinho não de espírito, demônio, porque está atuando, mas tem pessoas que também podem estar cobertando. Eu estou dando uma minha posição como pastor. E agora, uma das coisas interessantes, o que fazer então, pastor? O que fazer é nós irmos pela palavra. O Lázaro vai ser pego? Lógico que vai ser pego. Mais cedo ou mais tarde, ou será pego ou será encontrado morto. Mas uma das coisas acontecerá. Isso você pode ter convicção, você pode ter certeza. Agora, um lado que a gente mexe em nossa alma é eu e você como pai. Nós imaginamos ter um filho que está numa situação dessa. Eu fico imaginando a mãe, o pai. Muitas pessoas já chamou a mãe dele de bruxa, chamou da avó, disse que já foi entregue para o satanismo e etc. Eu não posso me afirmar e nem confirmar, mas como um pai, eu fico imaginando a dor que este pai, que esta mãe, que estas pessoas que têm o mesmo sangue dele está passando. Porque ele não apareceu do nada, pá, sem parentesco. Ele tem parente. Eu fico imaginando como o filho pródigo saiu de casa e o pai todo dia esperava ele voltar. Todo dia. Aquele pai esperava aquele filho voltar. No dia que aquele filho voltou, foi festa, foi alegria. Eu fico imaginando a mãe do Lázaro, o pai, os parentes dele, esperando que um dia ele possa voltar. Coisas que para nós é quase impossível isso acontecer. Por que quase impossível? Porque o cerco está grande. E a qualquer momento ele vai ser algemado, como já fugiu de presídio, ou vai ser encontrado morto. Mas eu fico imaginando a dor no coração desta mãe, a dor no coração deste pai. Pastor Ivo, mas o senhor não está pensando nas famílias, nas vítimas? Sim. A dor que os parentes dessas vítimas estão passando, vítimas que foram estupradas, vítimas que foram mortas. A mídia toda diz foi eles que fez. Mas será que foi ele que fez sozinho? Talvez sim, talvez não. Mas o que o senhor está defendendo? Jamais estou defendendo. Só estou colocando o meu ponto de vista. E o que o senhor pode falar, pastor? Que nós podemos falar? Situação igual a essa, o que Jesus lhe deu? Como Jesus lidou com situação igual a essa? Lembra do Gadareno? Ele quebrava corrente, quebrava cadeia, vivia no cemitério, vivia jogado, ninguém podia com ele. Era uma vergonha para a sociedade, uma vergonha para a família, era uma vergonha para todos.
mas Jesus chegou e expulsou aquele espírito demoníaco, maligno do gadareno. Lembra do pai que tinha um filho que caía nos buracos, caía no fogo, caía no lugar, e levou até os discípulos de Jesus. Os discípulos não pôde curar, mas Jesus o expulsou o espírito. Esse é um espírito maléfico, maligno, que atua dentro do corpo humano. Você acreditando ou não, isso existe. Você acreditando ou não na obra de macumba, existe. Você acreditando ou não no poder bíblico das igrejas, existem pessoas que oram, pessoas que expulsam espírito. Você acreditando em magia negra ou não, existe do mesmo jeito. Existe a obra de Deus que faz o bem, e existe a obra maléfica, maligna, diabólica. Existe ensinamento, existem livros para as pessoas se aprender. Mas lembre-se, jamais é maior do que Deus. Jamais é maior do que o poder de Deus e jamais é invisível. O que nós precisamos é orarmos. Orarmos para quê? Para que Deus dê orientação, para que Deus move. Preocupamos com os policiais, sim, estão em frente de batalha, suas famílias estão ali todos os dias perto de ser morto, ou a qualquer momento, ou encontrar uma batalha. Mas nós, como homens de Deus, nós devemos orar, pedir a cobertura de Deus na vida dos policiais, na vida dos seus familiares, e pedir que Deus haja, mas não da nossa maneira. Agindo Deus, quem impedirá? Eu sei que os jornalistas estão tudo louco para dar notícia. Hoje os jornais todos ao vivo, principalmente das 5 horas da tarde adiante, cercando fazenda, mata. Às vezes você pensa que desligou a televisão. É porque eles estão no meio do mato à procura de encontrar, para dar a sua notícia. Pá! Ei, Deus, ele tem a capacidade de fazer o que nós não façamos. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Olhando nos pontos de vista psicológico, ele atinge todos os 4 temperamentos. Olhando no ponto de vista humano, é uma pessoa dominada pelo ódio, dominada pela raiva, dominado pelo ódio, dominado pela raiva. E por um impulso de alguém que o ajuda para fazer coisas que estão fazendo e dando a cobertura para que ele consiga fazer o que ele está fazendo. Olhando no ponto espiritual, nós temos que entender que é uma entidade, é espírito que domina com a raiva, com o ódio, com a força, e agora já enlastrou. É como um cano d'água. Depois que o cano d'água racha, fura, que você já rebocou, a parede vai ficar toda infiltrada de água. Vai ser preciso você cortar a parede para achar o vazamento e ali trocar aquela encanação. O Lázaro, ele precisa. Tem jeito, pastor? Tem. Tem jeito de ser mudado? Tem. Mas isso só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar. Isso não é eu, não é você, não é nós, não é um advogado, não é um psicólogo, não é um médico. Não. Não é nós humanamente que pode mudar. Isso só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar. Isso somente Deus pode mudar. As práticas que está acontecendo é horrível, é de terror, parece um filme em série, é uma agonia. Mas acredita, está chegando ao fim. Pode ter certeza que brevemente vocês verão a notícia que chegou o fim dessa situação. Que chegou o fim dessa situação. E eu, como pastor, a minha posição como pastor, é entender que todas as pessoas são seres humanos, mas o inimigo aproveita uma brecha para montar em cima e dominar e fazer desta pessoa cavalo do inimigo, fazer escândalo. E depois o diabo sai e a pessoa fica com a cara no chão, preso, ferido, machucado e arrebentado. Quero orar por você. Querido Deus, eu oro por cada vida que acabaram de assistir esse vídeo, pessoas que estão aqui, meu Pai, me assistindo, no estado de Goiás, pessoas que estão me assistindo em todas as cidades do Brasil e fora do Brasil. Senhor, meu Deus, orienta o nosso coração, a nossa alma, para que nós venhamos fazer na direção do Senhor